Olá, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Super Táticos, é o teu podcast, sabe, de Pelotas pro mundo. Não tem limites, daqui a pouco até em Marte estaremos. Aguarde, não há limites pro Super Táticos, que é o canal que mais cresce. Pois é, o Obama disse que os ETs existem, né, Charles Garcia? Mas então, né? Quem sabe a audiência não está aí. Se o Obama falou isso aí, vai Super Táticos para Marte, sim. Super Táticos Interestelar, olha só, que legal, né? E legal para você que nos acompanha no YouTube, deixar o teu like, deixar a tua inscrição para receber sempre em primeira mão todo o conteúdo do Super Táticos, que é desenvolvido sempre com muito carinho e muito profissionalismo para chegar até você. E seguir também no Instagram com esta dupla, que na realidade é um trio, porque tem o Jefferson Lopes por trás das câmeras. Sem ele o trabalho não aconteceria. Então tem o nosso Jefferson Lopes aí que deixa tudo nos trinks para que a gente possa chegar até você e chegar com qualidade. Aqui a gente fala a respeito de esportes em geral, principalmente futebol. E mais uma vez, comigo no programa, professor Marcelo Parmegiani. Tudo tranquilo, professor? Tudo jóia, Charles Garcia. Claro que o planeta todo está alvoroçado com essa declaração, mas enfim, o homem foi presidente dos Estados Unidos. Barack Obama falando que os ETs existem sim. Então, se os ETs existem, Super Táticos vai atrás dos ETs também. Então, a gente vamos buscar essa audiência. Já tem audiência na Europa, falando sério, nosso muito obrigado. Todos que nos acompanham em Vigo, na Espanha. Em Vigo. O pessoal lá do Celta de Vigo deve estar nos acompanhando agora. O pessoal que está nos acompanhando em São Paulo, o pessoal que está nos acompanhando em Santa Catarina, Jaraguá do Sul, né? O pessoal que está nos acompanhando em Portugal, o pessoal que está nos acompanhando nos Estados Unidos, lá em Boston. Né? Nosso muito obrigado pela audiência. É importante sempre o like, é importante sempre a crítica, o posicionamento de vocês. E aí eu já quero lançar uma pergunta para ti, Charles Garcia. Vou aproveitar, vou lançar para toda a nossa galera aí que está participando conosco. Será que o Grêmio consegue superar o Juventude no Jacone? É uma pergunta maravilhosa, porque nós vamos falar agora a respeito de Campeonato Gaúcho de Futebol 2026, começando pelas semifinais. Bom, vou falar por uma semifinal, porque a outra está definida. Internacional ganhou de 3-0 do Ipiranga. Eu nem sei se a gente vai perder tempo, não é, professor? Falando de um Internacional que, com um time reserva, fez 3-0 em Erechim. Era para ter feito mais. Sobra no Campeonato Gaúcho, praticamente todo com um time reserva. Na pontuação geral. Aliás, já tem a sua final garantida para o estádio Beira-Rio e não há nenhuma hipótese que possa mudar. A não ser que o Inter seja eliminado para o Ipiranga, né? Não. Mas aí a gente não está contando com isso. Eu quero até aproveitar as palavras do Rafael Sobis. Eu sempre admirei muito o futebol do Sobis, o profissionalismo do Sobis. O Sobis mora em Erechim, né? E o Sobis declarou em alto e bom tom: Internacional está na final, ponto. O Internacional está na final, ponto. Quer dizer, fecho contigo, Charles Garcia. Não tem muito o que se discutir em termos de probabilidade. Ipiranga e Inter e Ipiranga está, com todo o respeito à comunidade de Erechim, o Ipiranga que mais uma vez, com a sua competência, chega às semifinais do Campeonato Gaúcho, já chegou em final. Então é uma daquelas... Aliás, a gente deu uma baita moral para o Ipiranga. Clube estruturado. Contra o Caxias, professor, tu lembra? É verdade. Temos uma baita moral e dissemos aqui: o Ipiranga vai passar do Caxias. E passou. E outra... O Ipiranga não tinha obrigação nenhuma de eliminar o Internacional. Pelo contrário, a gente não pode fazer a inversão das coisas. Né? Não fez um bom jogo, realmente não fez. O goleiro falhou muito, também acontece. Não conseguiu ser competitivo, mas a diferença, ainda que o Inter com time de reserva, ela é astronômica. Então, eu acho que nós concordamos, Internacional e Ipiranga tá morta a cobra. Mas, por outro lado, o professor Marcelo Parmegiani, uma vez mais o Grêmio recebe, pela segunda vez, o Juventude em casa, o Grêmio com seu time quente e, de novo, o Grêmio não ganha do Juventude. E agora... E sai vaiado. Decide lá no Alfredo Jacone, onde a cobra vai fumar. Por isso, participa. Vem conosco. Coloca aí o teu comentário. Afinal, o Grêmio consegue superar o Juventude no Alfredo Jacone? O Grêmio consegue apresentar um futebol mais competitivo?
Até não sei se é adequado falar mais competitivo, porque o futebol do Grêmio não é competitivo. A verdade é essa. O Grêmio entrega a rapadura. O Grêmio não tem sustentação no meio de campo. O Grêmio não consegue fazer um jogo que convença a torcida tricolor. Por quê? Porque os laterais do Grêmio, eu canso de falar isso aí, são muito fracos. O Grêmio teria que ter laterais de muito melhor envergadura. Meio do Grêmio é um meio que não articula. O Grêmio é um time sem velocidade e é um time muito torto, Charles Garcia. Sem criatividade, né? Sem criatividade, não tem um armador de qualidade, não tem um camisa 10 de qualidade. Então, o Luiz Castro está num mato sem cachorro e ele está perdidaço nisso aí. E aí, eu lanço outra pergunta para ti e para nossa interatividade. E se o Grêmio não passar do Juventude, será que o Luiz Castro pega o seu chapéu e sai? Eu fiz a pergunta, eu vou ser o primeiro a responder, tá? Eu acho que de forma imediata ainda não. Para mim, cai. Não por eliminação para o Juventude, salvo uma eliminação traumática. O que seria uma eliminação traumática? 3-0? Tomar um 3-0 do Juventude. Eu acredito aí que ninguém sustenta. Ninguém sustenta o Luiz Castro. Agora, perdeu nos pênaltis, perdeu 2-1, 1-0. Eu acho que ainda... porque envolve muito dinheiro, professor. Sim. Eu acho que ainda vão dar uma segurada no Luiz Castro. Mas eu quero saber de ti, especialmente, o que nós podemos esperar em termos de bola rolando. E porque o estádio vai estar cheio. Isso aí, até porque o torcedor do Grêmio sempre vai, aonde for. O torcedor do Juventude tá com aquela sensação de que podemos chegar na final. E merecido, porque jogou 2 partidas em Porto Alegre e não perdeu para o Grêmio. Claro, cada partida tem a sua história. Mas com bola rolando, pelo que a gente já viu em 2 jogos de Grêmio e Juventude, o que nós podemos esperar desse jogo? Será que o Juventude já vai com uma pressão inicial para cima do Grêmio no início? Ou não? Vai esperar um pouco mais, porque o Grêmio é o time grande? O que nós podemos esperar tática e tecnicamente para esse jogo, professor Marcelo Parmegiani? Eu acredito que o jogo vai ser marcado pela tensão. Um jogo muito nervoso desde o começo. Pressão forte da torcida do Juventude. O Juventude não vai se jogar à la louca, como dizem os castilhanos, para cima do Grêmio. O jogo vai ser um jogo muito estudado, muito peleado, com muita falta, muitos cartões, de difícil administração por parte da arbitragem e um jogo que provavelmente vai ser decidido no detalhe. Esse é um jogo para poucos gols, até pela pressão psicológica dos atletas. O time tricolor da capital vai ter que ter muita criatividade para poder superar justamente o adversário que joga nos seus domínios. E essa criatividade nós sabemos que ela é praticamente inexistente no elenco tricolor desse começo de 2026. O Grêmio puxa o William como se o William fosse a panaceia, o remédio de todos os males. Porque realmente o William é um jogador de qualidade, um jogador que tem lampejos de individualidade, um jogador que tem um bom passe, um jogador que tem um arremate a média distância razoável, um jogador que consegue enfiar uma bola, mas é um jogador que não consegue também trabalhar melhor porque ele não tem companheiro. O resto do time do Grêmio, do meio para frente, é um time bastante tosco em termos de pobre tecnicamente, de ação técnica. Ele é muito paupérrimo, é muito pobre. Ele, professor, na realidade, para o nível William, né? Ou se pensar no Grêmio ali, ele tem ali para jogar do lado um pouco mais atrás o Arthur. Mas aí é que tá, é atrás. Para frente não tem nada. Aí é que tá, ele não tem que jogar para trás, ele tem que jogar para frente. Ele tem um Carlos Vinícius que é muito bom goleador. E é o que ele tem que fazer. Aliás, faz muito bem. É. Mas não é o cara que vai dar um passe de 3 dedos. Não é o cara que vai driblar 2 zagueiros. Não é o cara que vai triangular. Se chegar para ele com razoáveis condições, ele guarda. Nem isso tem acontecido. Eu até gosto do Amuzu pelo esforço, por um chute mais forte de média distância, por uma tentativa de buscar a linha de fundo, mas é um jogador que também tem deficiência, Charles Garcia. Um jogador que não conta com uma melhor parceria com o lateral esquerdo, Maicon. Não tem isso aí. Então o time do Grêmio, do lado direito, não existe, porque o PP não pode ser o extrema pelo lado direito.
PP teria que ser um jogador, um 8,5, para jogar mais próximo, inclusive, do centroavante. Né? O Grêmio tem muita dificuldade. E essa dificuldade vai impactar justamente numa marcação de pressão que o time do Juventude vai fazer. O jogo vai ficar embolado no meio de campo. Me cobrem depois, posso queimar a língua, mas eu acredito que será isso. E quando o jogo fica embolado no meio de campo, muitas faltas, muita disputa, muitos cartões, pouco futebol de qualidade e poucos gols. Até pelo seguinte, o resultado de 1-1 tá tudo em aberto. O Grêmio é o time grande, o Grêmio, apesar dos pesares, ainda tem mais qualidade, obviamente, que o Juventude, mas pro Juventude é quase um jogo do ano. Pro Juventude. Porque um Campeonato Gaúcho, ele vale muito para as equipes do interior. O Juventude, quando tu fala Juventude, até parece que tu não tá falando de uma equipe do interior. Por toda a estrutura que o Juventude tem, por jogar muitas vezes a Série A, já jogou Libertadores de América, mas ser um clube que também não fica tanto tempo assim na Série B, logo volta, ou bate na trave, ou seja, é um clube dentro do estado do Rio Grande do Sul, diferenciado, né? Claro, excetuando Grêmio e Internacional. Mas é sim um Campeonato Gaúcho para o Juventude, ele vale muito mais em termos de título, para poder dimensionar isso do que para o Grêmio. Eu concordo contigo, acho que vai ser um jogo muito tenso, quase como se for um Grenal. Mais ou menos nesse sentido. O Juventude não vai se atirar a moda bicho, porque não é assim que ele vai ganhar do Grêmio. Nem sabemos se vai, mas ele pode daqui a pouco até dar a bola para o Grêmio inicialmente, para o Grêmio se atrapalhar da forma como ele anda se atrapalhando em casa. E o Grêmio, para quem acha que também não vai jogar, ele vai ser cobrado, porque ele já está sendo cobrado pela imprensa, pela direção, pelo seu torcedor. Porque o Grêmio, onde o Grêmio jogar, ele tem que jogar. Ele tem que propor jogo, com raríssimas exceções. Tu vai jogar com o Flamengo no Maracanã, tu não vai propor o jogo. Tu vai jogar com o Barcelona, tu não vai propor o jogo. Agora, com os iguais ou com clubes, vamos dizer assim, clubes menores, especialmente o Campeonato Gaúcho, com exceção ao Grenal, que tu vai trocar farpas, vamos dizer assim, tu é obrigado a botar a bola no chão, é obrigado a jogar e pressionar assim. E eu acredito que é por aí que o Juventude deve estar imaginando o jogo, tá? E jogar na boa. Não é se encolher. Tem a bola, vai jogar, vai atacar. Porque o Juventude, com exceção a este último jogo na Arena, onde ele esperou um pouco mais o Grêmio, até para ver o que poderia acontecer, na partida anterior e depois no segundo tempo, o Juventude teve chance de virar o jogo. E no outro jogo também do 1-1, o Juventude toma um gol no finalzinho e marca no último minuto. Ele já havia perdido 2 gols incríveis. Ou seja, ele sabe que dá para jogar contra o Grêmio nos erros que o professor falou. Essa é uma semifinal aqui, professor, esse jogo, no domingo, dia 15, às 17... No domingo, dia 22, às 18 horas, no Alfredo Jaconi. E no sábado, no dia 21, às 18h30, no Beira-Rio, Inter e Ipiranga, um amistoso, né? Um amistoso, uma festa, não querendo desqualificar o Ipiranga. Aliás, eu gosto muito de Ipiranga, respeito demais, tenho muitos amigos, tenho parentes em Erechim, não querendo desmerecer Ipiranga, mas vai ser uma festa porque a torcida do Internacional já trata esse jogo como um jogo assim, só para cumprir o calendário, né? Não é que seja um jogo jogado, mas o Inter pode perder até de 2-0. E para não ficar em cima do muro, porque no Super Táticos isto não existe, vocês não estão vendo o muro aqui. Claro. Né? E não é ilusão de ótica, ó. Posso colocar aqui, apesar o Jefferson é mágico, né? Ele consegue fazer chover, ele faz chover para cima, mas realmente não tem nenhuma armação aqui, vocês podem ver. Grêmio ou Juventude, Juventude ou Grêmio? Quem faz a final contra o Inter, professor? Juventude. Eu tô numa dúvida cruel, mas como não tem muro aqui, eu ainda vou apostar na grandeza do Grêmio. Tá bem. Vou apostar no Clássico Grenal, na grandeza do Grêmio, tá? Mas torcedor do Grêmio e tudo, coloque as barbas de molho, tá? Porque um jogo em que o Juventude sai ganhando de 1-0 com toda essa pressão que há para cima do Grêmio, pode desandar a maionese. Mas enfim, ainda acredito na força do tricolor, na sua história, na sua camisa e por estar em aberto, né? Por estar numa questão de igualdade. Então, isto a respeito de semifinal do Campeonato Gaúcho, que já estará com as datas definidas aí para os 2 jogos das finais, mas o Gauchão não é só a semifinal. Nós temos também a Taça Farroupilha, professor, passar os jogos, né? O que aconteceu aqui. O Rogério Zimmermann ganhou, o Novo Hamburgo ganhou de São José por 3-2 e o homem botou a boca no mundo, como sempre, e com razão.
A 3-2. arbitragem continua um problema, é muito triste. Ele ganhou em casa e ele joga também no domingo, no dia 22, aí lá no Francisco Noveleto contra o São José, pode jogar por um empate. Ele perdeu para o Grêmio daquela maneira como perdeu, eu sinto muito dizer para o São José, mas eu acho que o RZ vai passar. É provável que o Novo Hamburgo consiga ultrapassar o seu obstáculo, que nesse momento é o São José, que apresentou um bom futebol também no curso do campeonato. Venceu o Grêmio, deve estar lembrado, né? Sim, dentro da arena. Um time que tem bons jogadores, mas como o RZ vai com essa vantagem, é difícil o Novo Hamburgo entregar. O Novo Hamburgo tem um bom goleiro, o Novo Hamburgo tem uma zaga atenta, o Novo Hamburgo tem um trabalho ofensivo interessante, tem bons jogadores. Eu acredito que o Novo Hamburgo vai passar. E também no outro jogo, o São Luís em casa perdeu para o Caxias por 2-1 e agora a decisão é no sábado às 16 horas, no dia 21, no estádio Centenário, o Caxias podendo jogar por um empate, professor. Pode jogar, vai jogar de acordo com o regulamento, mas o time do Caxias, na minha opinião, é um time ruim. É um time que não convence. O cenário dentro do Centenário não é dos melhores. E o time do São Luís não fez uma boa partida contra o Caxias. E pode sim fazer um golzito e levar para a penalidade. E eu acredito que poderá dar São Luís na final, uma zebra, mas eu acredito que poderá dar São Luís. Aliás, a gente fez alguns questionamentos, aí quase que uma interatividade com todos que nos acompanham. Também deixa aí a tua opinião. Aí, Grêmio aí. ou Juventude? Juventude ou Grêmio? Quem passa para a final? Nem vou falar Inter e Ipiranga, porque está praticamente definido. Esse não né? tem graça. Então a pergunta é: quem fará a final do Campeonato Gaúcho com o Internacional? Grêmio ou Juventude? Lembrando que, independente do adversário, o segundo jogo já é no estádio Beira-Rio, porque o Internacional, porque a pontuação ela seguiu, não é, professor? Sem dúvida. Ele está disparado e o mesmo vale frente. para a Copa também, a Copa Farroupilha. Pode colocar aí também os teus palpites, a tua avaliação. Né? Vai que exatamente alguém possa pensar diferente de nós, é democracia sem problema algum. Ou também para você que nos assiste em Caxias do Sul, em Juí, em Novo Hamburgo, em Porto Alegre e é torcedor do Zequinha. Sem dúvida. Gosta de futebol, gosta de palpitar. E outra coisa é que tu não precisa apostar nada, tá? Não tem dinheiro envolvido, não tem nada. É só a brincadeira, a interatividade. É isso que nos importa, o teu feedback, para que a gente possa... enfim, tem a questão melhorar da cada vez né, mais. Charles? Infelizmente, existe essa preocupação ainda. Eu acredito que essa preocupação vai permanecer para todo o futebol brasileiro ainda por um bom tempo. Né? Mas vamos torcer para que a arbitragem, tanto do jogo do Grêmio como para os jogos da Copa Farroupilha, sejam boas arbitragens. E temos também o Torneio da Morte. Né? O Torneio da Morte está dando o que falar. O William Campos assumiu o Internacional de Santa Maria, que por sua vez, né, foi derrotado pelo Guarani, ex-time do próprio William Campos. Tá aqui os resultados, professor, da terceira rodada do quadrangular, né, do quadrangular da morte. O Avenida em casa empatou com o Monson 1-1, perdeu a chance de se escapar já nesse jogo, mas acho que escapa o Avenida. Né? A minha torcida é que o Monson não escape. E o Guarani ganhou em casa de 3-2 do Internacional de Santa Maria, como o professor falou ali. Tá tudo muito igual. Todos têm condições. O Avenida tem 5 pontos, o Guarani tem 4, o Monson tem 3 e o Inter de Santa Maria tem 2. Uma vitória para lá e uma para cá e tá todo mundo no mesmo barco. E lembrando que a próxima rodada tem, no sábado, Internacional de Santa Maria e Guarani. Tu imagina, uma vitória do Internacional de Santa Maria para o Guarani com 4, joga o Inter com 5. Joga o Inter lá para a pontuação da Avenida. E algo que pode ser razoável, Monson e Avenida em Monson com um empate, joga o Monson para 4, a Avenida para 6 e o Internacional de Santa Maria estaria numa situação melhor. Então assim, tá tudo muito embolado. Ao meu ver, só o Avenida perdeu a grande chance de ganhar nessa, de dizer, bom, eu tô fora, vocês 3 disputem uma vaga, mas como a gente depois... são 2 jogos fora da Avenida, tá? Depois tem Guarani fora. Olha que essa vitória tá fazendo uma falta... todos contra todos, né? Enorme. Mas pegou uma sequência de 2 jogos fora.
depois Inter de Santa Maria e Monções, a gente vai atualizando para você, e o Avenida na última com o Inter de Santa Maria. Aí daqui a pouco para o Avenida é bom que o Inter já esteja classificado. Mas como é um torneio curto com poucos adversários, dificilmente alguém na última já vai estar livre. Bom, professor, isso então a respeito de Campeonato Gaúcho, né? Nós teremos aí os jogos do fim de semana e o grande jogo do campeonato, que é no domingo, às 18 horas, Alfredo Jaconi, Juventude e Grêmio e Juventude. Quem passa? Você deixa aí nos comentários. Juventude ou Grêmio ou Juventude? E depois a gente vai ver aqui. Na opinião do professor, participem. Passa Juventude, né, professor? Sim, eu acredito. Eu ainda acredito no poder da camisa do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. É isso, professor? É isso aí. Um abraço a todos aí. Muito bem, então, este foi o Super Táticos, onde falamos muito a respeito do Campeonato Gaúcho, pedindo mais uma vez o teu like, a tua inscrição, tua participação, a tua interatividade conosco nos teus comentários e para seguir a gente também no Instagram, @supertáticos, esse conteúdo que é feito com muita qualidade, com muito carinho e profissionalismo para chegar até você, esteja aonde você estiver. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, no mundo, em Marte, nós chegamos com qualidade até vocês, prometendo voltar numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.